bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor, como acabamos de ouvir nessa oração que a irmã fez, e que alegria podemos também nesse momento ter essa bênção de abrirmos a palavra do Senhor e pensarmos naquilo que o Senhor deixou para nós, para nos santificar, para nos fortalecer, para também nos consolar e para nos ajudar a andarmos de acordo com a sua vontade. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler de 1 a 6. Mas vamos observar hoje, continuar observando os versículos 1 e 2. De forma particular, o versículo 2. Efésios, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Irmãos, de sua prisão em Roma, Paulo ele está em uma prisão domiciliar e Paulo ele é impelido, conduzido, induzido pelo Espírito Santo a escrever uma série de cartas a algumas igrejas. Essas cartas, elas ficaram conhecidas como cartas da prisão. E uma dessas cartas foi a carta aos Efésios. E quando nós olhamos para essa carta, nós temos que ter em mente que essa igreja é uma igreja que marcou muito a vida do apóstolo Paulo. Porque a igreja de Éfeso, ela nasceu em meio à grande oposição ao evangelho. Leia Atos 19, que você vai perceber como Lucas, ele relata os momentos difíceis que Paulo passou ali. Imagine você pregar o evangelho, e enquanto você está pregando por 2 horas, sem cessar, as pessoas estão gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Toda aquela multidão, enquanto Paulo pregava o evangelho. Mas quando nós olhamos para o que Paulo cria em relação ao Evangelho, Paulo sabia que toda a oposição ao Evangelho não é para o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não importa o ambiente, não importa a oposição, não importa o lugar, não importa o cenário, não importa se há muita perseguição, onde Deus deseja estabelecer a sua igreja, ali a sua igreja estará e permanecerá. Amém, irmãos? Nós cremos nisso. E é sobre o poder do Evangelho, na profunda salvação deles, que Paulo escreveu do capítulo 1 ao capítulo 4, ao início do capítulo 4. Paulo, ele mostrou exatamente nos 3 primeiros capítulos como o evangelho ele é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. E agora, a partir do capítulo 4, nós estamos vendo a parte prática da epístola. Paulo, a partir do capítulo 4, ele começa a ensinar os efeitos do evangelho na vida dos crentes. Como o evangelho que, de forma poderosa, resgata o pecador, ele também continua sendo poderoso para moldar, para transformar este homem, esta mulher, agora salvos em Cristo, em pessoas que se parecem com Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas a sua vida, se você é um salvo em Jesus, ela está sendo conduzida para que você seja cada dia mais parecido com Cristo. Não parecido com você mesmo. Você não está sendo conduzido por Deus para que fique em evidência o seu jeito de ser.
Você está sendo conduzido por Deus para que você perca cada vez mais o seu jeito de ser e reflita Cristo em você. A sua personalidade moldada pelo Espírito Santo de Deus. É a sua personalidade sendo santificada por Deus. É você renunciando àquilo que você sempre foi para que você seja aquilo que sempre Deus desejou para você e para mim. E nós já vimos como Paulo ele inicia o capítulo 4. Portanto, por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna, ou de modo digno, da vocação ao qual vocês foram chamados. Nós já vimos que essa tradução, ela falha naquilo que Paulo de fato queria dizer. Porque Paulo, quando ele escreve isso, Paulo ele não está pedindo. A palavra que Paulo utiliza na língua original, no grego, traz um sentido de apelo. Paulo está clamando, Paulo está dizendo assim: eu, prisioneiro no Senhor, suplico a vocês, eu rogo a vocês, eu peço de forma muito profunda, com toda a minha alma. E é interessante porque a entonação de Paulo, ela aparece aqui. Eu gostaria de incentivar a ler a Bíblia, observando a entonação do autor bíblico. Paulo não está dizendo assim: rogo a vocês que vivam de modo digno da vocação a que foram chamados. A palavra que ele utiliza e a forma como ele conjuga o verbo traz a ideia de que Paulo está dizendo assim: eu suplico, irmãos, eu rogo, irmãos, que vocês vivam de modo digno da vocação ao qual vocês foram chamados. E Paulo vai mostrar que viver de modo digno da vocação ao qual nós fomos chamados não é opcional. Também não é pontual. Não é para um momento específico. Hoje eu vou parecer com Jesus. Hoje eu vou negar a mim mesmo. Não. E é interessante. O que ele está mostrando é que é urgente. Todo aquele que foi salvo por Cristo, ele precisa entender que há um chamado urgente de Deus para que vivamos de modo digno da vocação ao qual nós fomos chamados. E viver de modo digno a essa vocação ao qual nós fomos chamados também não é algo que nós conquistamos. Sabe por quê? Porque uma vida de santificação não é uma vida de conquista. Eu me santifico para conquistar algo diante de Deus, não. A santificação é uma resposta. Eu fui conquistado por Cristo e eu respondo consagrando a minha vida a Ele. Ou seja, se nós fomos alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, sem mérito algum, queridos, nós temos o dever, nós temos a urgência de vivermos de modo digno da vocação ao qual nós fomos chamados. Os primeiros leitores dessa carta, quando eles leram o capítulo 4, eles ainda provavelmente tinham em mente o que eles leram no capítulo 2, 4 a 5, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se nós somos salvos pela graça, há um chamado de Deus para que nós vivamos de forma coerente com esta graça. Se Deus manifestou o seu amor por nós, a nossa vida precisa ser coerente com este amor. E é muito importante pensarmos nisso, porque Paulo, ele está pensando no amor. Nós cantamos desde o início aqui sobre o amor de Deus. Nós falamos sobre o amor em nossas letras. Nós lemos um texto que fala que o nosso Senhor, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é benigno. E uma prova de que o velho apóstolo aos gentios, ele está pensando no amor fraternal, no convívio dos irmãos, está no capítulo 3, versículo 17. Você pode ler na sua Bíblia. Paulo disse assim: pela fé, é quase que ele estivesse manifestando o desejo dele, pela fé,
que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, agora ele começa a falar de algo prático. Ele fala de viver, ele fala de andar. Vivam, andem de modo digno deste amor que os alcançou. E nós estamos, irmãos, pensando nessa coerência do amor que iniciamos domingo passado. E eu quero manter a mesma lição de domingo passado. Eu até iria para outras lições, mas é tão rica, por que correr, não é verdade? Então, a mesma lição nós vamos observar, só que vamos nos aprofundar naquilo que Paulo, ele de fato estava pensando como apóstolo. E quando nós olhamos para essa coerência do amor, Paulo está dizendo para a igreja e para nós: manifestem em comunidade o que Deus fez com vocês. Estão lembrados da lição de domingo passado? Foi exatamente essa. Manifestem em comunidade o que Deus fez com vocês. E nós vimos, queridos, que a primeira virtude que Paulo ele escreveu foi a humildade. E isso Paulo fez com intenções claras. E eu gostaria de rapidamente, para fundamentar essa exposição, mostrar para você 3 razões claras porque Paulo ele começa mostrando que a humildade é a primeira virtude daquele que quer viver de modo digno da vocação ao que foi chamado. A primeira razão, porque a humildade, ela precede o seguir a Cristo. A humildade precede o seguir a Cristo. No seu grande sermão do monte, e muitos fazem uma correlação do sermão do monte de Jesus com Moisés subindo no Sinai. E quando Jesus está no sermão do monte, Jesus, de vez em quando, ele diz: assim diz os antigos, assim eu digo. Jesus está elevando a lei, e eu creio nisso. Jesus, quando ele vai falar e mostrar como são os cidadãos do reino, lembrando que o sermão do monte não são diretrizes para as pessoas que querem seguir a Jesus. O sermão do monte revela como são aqueles que são chamados por Cristo. E a primeira virtude que Jesus coloca é: eles são pobres de espírito. Eles são pobres de espírito. A primeira obra visível do Espírito Santo na vida do pecador, foi assim na minha vida, foi assim na sua vida, é convencer o homem do pecado. Ou seja, quando o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, o Espírito Santo revela que ele é um miserável pecador e carece de um Salvador. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. A humildade, ela é a virtude que mata o principal obstáculo entre o homem e sua rendição a Cristo. E o principal obstáculo do homem para sua rendição a Cristo se chama orgulho. E nós já sabemos disso. Somente o poder de Deus na regeneração é capaz de quebrar a dureza do coração do homem, que é fruto do pecado. O pecado, queridos, ele endurece o coração. Por isso as Escrituras dizem: o olhar arrogante e o coração orgulhoso, que é a lâmpada dos ímpios, são pecado. Provérbios 21, 4. O texto talvez mais conhecido que nós falamos domingo passado está em Tiago 4:1. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que interessante. Todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que é chamado por Deus em Cristo Jesus, ele precisa passar pela humilhação. Ele precisa passar pela humilhação que rebaixa o homem à sua real condição de destituído da glória de Deus. Para depois esse homem, reconhecendo que é pecador e debruçado diante de Deus, se arrepende de seus pecados, ele exalte a Cristo. A humildade, a humilhação, ela precede o seguir a Cristo. Mas há uma segunda razão pela qual Paulo colocou a humildade no início das virtudes,
que revelam que nós estamos andando de modo digno do Evangelho. A humildade, queridos, ela é essencial para a preservação da unidade que é concedida por Deus à sua igreja. E eu preciso situar os irmãos no texto. Sabe por quê? Porque eu creio que muitas vezes nós lemos o que Paulo está dizendo no texto, a partir do versículo 4 até o versículo 6, de forma equivocada. Eu quero explicar isso para os irmãos. Quando Paulo diz, há um só corpo, vocês têm que se lembrar que Paulo, no capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo ele vai tratar de algo que ele vai continuar no capítulo 3, que é mostrar o seguinte: o mistério que estava oculto aos antigos hebreus, ele se manifestou em Cristo Jesus, quando Cristo de dois povos, gentios e judeus, havia uma parede de separação. Jesus quebrou essa parede de separação e dos dois povos ele fez um. Aí no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, há um só corpo. Ele está mostrando que não há mais essa separação entre gentios e judeus. Não há mais essa separação. Esses dois foram feitos um. Por isso que ele vai falar, há um só, há um só, há um só, há um só. Não olhe judeus para os gentios como um povo diferente. Não olhe gentios para os judeus como um povo diferente. Há um só, há um só, há um só. E é interessante porque essa unidade, que é fruto da graça, ela deve ser preservada na maneira digna de viver dos filhos de Deus. E isso nunca acontece sem humildade. Sabe o que eu quero reforçar? Antes de nós chegarmos lá, é que nós nunca conseguiremos viver aquilo que Deus deseja que vivamos como povo de Deus, sem humildade. Terceira razão e última, não o último ponto do sermão. A terceira razão pela qual Paulo coloca a humildade como a primeira virtude é que a humildade, ela gera as demais virtudes que nos assemelham ao Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a partir da humildade que nós começamos a encontrar outras virtudes do Espírito Santo em nossas vidas, na forma como nós vivemos. Por isso, queridos, que após falar da humildade, a primeira virtude que Paulo vai falar depois da humildade, que na verdade é a segunda virtude, é a mansidão. Olhe no seu texto que Paulo vai dizer com toda a humildade e logo depois ele vai dizer com toda a mansidão. O que ele está querendo ensinar para a igreja? O que o Senhor quer ensinar para a igreja? Que os crentes que foram alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, eles não conseguirão viver de modo digno da vocação ao qual foram chamados, se eles não viverem com toda a humildade. E a humildade conduzirá esse cristão a experimentar a realidade da mansidão. Semana passada eu apenas introduzi, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a mansidão. Nós já vimos que a mansidão é a virtude de quem está experimentando a humildade. Mas como nós já mencionamos, a pessoa mansa não significa uma pessoa pacata. A pessoa mansa não significa uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. Isso não representa o manso. O manso é a pessoa que possui autocontrole. O manso, ele é alguém que possui autocontrole. Mas há um pouco mais que Paulo coloca nessa palavra. Ele não apenas exerce autocontrole. É um autocontrole que se manifesta com gentileza. É um autocontrole que se manifesta com uma docilidade. É um autocontrole que revela um homem, uma mulher gentil. E isso parece muito distante do que nós podemos imaginar. Mas entenda uma coisa, Paulo tem algo em mente aqui. Ele fala de mansidão, desse controle
que deveria ser exercido perante as ofensas e injúrias. É diferente. É diferente você exercer autocontrole quando você está em uma situação e que você percebe que você precisa se controlar. Tem a ver com o domínio próprio. Paulo está falando aqui de uma mansidão, um autocontrole diante de ofensas e injúrias. Os servos de Deus, eles reagem com gentileza ao invés de terem desejo de vingança. Vocês já viram aquele jargão, eu não levo desaforo para casa? Isso nunca esteve na mente de Deus para os seus filhos. Porque os filhos de Deus, que vivem de modo digno da vocação ao qual foram chamados, eles são mansos. Eles exercem autocontrole gentil e dócil. Eles não reagem com um senso de vingança, de dar o troco. Eles são controlados. Eles entenderam que nós somos chamados para retribuir o mal com o bem, não o bem com o mal. Nós somos chamados para vencer o mal com o bem e não o contrário. Então, o indivíduo manso, ele é lento para insistir em seus direitos. Irmãos, literalmente, esse é o manso que Paulo fala. Ele é lento para insistir em seus direitos. Mas nós vemos na Bíblia, por exemplo, homens como Paulo recorrendo aos seus direitos. Paulo era cidadão romano. E quando Paulo ele foi preso, foi chicoteado pelos soldados romanos, Paulo ele disse assim, vocês sabiam que eu sou cidadão romano? Quando os soldados romanos ficaram sabendo que Paulo tinha esse direito, e detalhe, Paulo ele não comprou o direito, Paulo ele não comprou uma cidadania romana, Paulo ele era de fato cidadão romano, provavelmente o pai de Paulo era um cidadão romano. Quando os soldados romanos ficaram sabendo disso, eles ficaram preocupados, porque eles poderiam ser punidos. Paulo ele recorreu ao seu direito, mas o homem manso, ele não fica lutando pelos seus direitos. Paulo escreveu sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo mostrou, nós já vimos isso na IBD, que nós devemos preferir antes sofrer o agravo do que lutarmos pelos nossos direitos. Na luta pelos nossos direitos, nós revelamos mais orgulho e arrogância do que a glória de Deus. E é interessante, queridos, porque na igreja primitiva era muitíssimo necessário enfatizar essa virtude, porque os novos crentes, eles sofriam muitas, irmãos, não tantas quanto nós. Nós não temos tantas experiências dessa forma, mas eles sofriam muitas injúrias. Eles sofriam muitos momentos de incompreensão e crueldade, porque eram cristãos. Imagine uma mulher que se convertia, o seu marido gentil, não crente. Imagine uma mulher, esposa de um judeu, ela também judia, ela se convertendo a Cristo, um marido não crente. Você consegue imaginar o que essa mulher ela iria experimentar? Pedro, pensando nelas, e em todos os outros, mas principalmente nessas irmãs, Pedro escreveu: irmãs, se o marido não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Porque ao observar o comportamento honesto e cheio de temor dela, Deus fará algo. Mas as mulheres, elas não costumam ser mansas nesses casos. Elas vão na própria força. E quantas mulheres cristãs, por não entenderem que andar de modo digno tem a ver com mansidão, com toda mansidão, ela vai afastar o marido do evangelho ao invés de aproximá-lo. Sabe por quê? Porque ela é alguém que quer ganhar pela força. E assim os homens são. Os pais de filhos cristãos, os pais cristãos que têm filhos não crentes, muitas vezes agem assim.
não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. Queridos, a virtude é a mansidão é a virtude dos humildes que não se apoia em sua justiça própria. Uma excelente definição de mansidão bíblica. A mansidão é a virtude que não se apoia em justiça própria. E que verdade importante para todos nós. Nós estamos aqui, queridos, ouvindo que nós devemos andar de modo digno da vocação ao qual nós somos chamados. Nós somos alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e nós devemos ser coerentes com este amor, na forma como nós andamos, na forma como nós vivemos, e isso está no ambiente dos nossos relacionamentos. Você pode discorrer a confissão de Westminster, se você é calvinista. Você pode discorrer todas as confissões do mundo, mas se você não é alguém que está crescendo em humildade e mansidão, você não está vivendo de modo digno da vocação ao qual você foi chamado. E eu gostaria de colocar algumas perguntas para as nossas reflexões. Irmãos, será que em nosso relacionamento fraternal nós temos exercitado a mansidão? Será que nós estamos sendo lentos para exigirmos os nossos direitos? Será que por amor à igreja e ao que Cristo fez por nós, nós temos preferido levar o prejuízo? Será que nós temos nos assemelhado a Jesus? A Bíblia diz sobre o nosso Senhor: pois ele, quando foi insultado, ele não revidava com insultos. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaças, ele era manso. Mas ele se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ou seja, vivamos de modo digno da vocação ao qual fomos chamados. Pelas feridas dele, nós fomos sarados. 1 Pedro 2, 23, 24. Queridos, Jesus não revidava porque ele era fraco. Jesus não revidava porque ele era manso. Será que em nosso relacionamento fraternal nós temos manifestado um espírito dócil ou vingativo? Crisóstomo, um conhecido pai da igreja, século V, ele disse o seguinte: ele falou que a mansidão, ela é a virtude daqueles que podem se vingar, mas nunca se vingam. A mansidão é a virtude daqueles que podem se vingar, mas eles nunca se vingam. Porque eles reconhecem que há alguém mais justo do que eles. Isso é verdade. Mais uma vez, a mansidão é a virtude dos humildes que não se apoia em sua própria justiça. Queridos, talvez em relação a isso, eu creio que nós devamos nos arrepender e confessar a Deus os nossos pecados. Nós devemos nos arrepender e confessar a Deus os nossos pecados. E eu só quero lembrar você algo que Deus me lembrou. Arrependimento é aquela palavrinha conhecida no povo evangélico, metanoia, que significa mudança de mente. Mas é uma mudança de mente que produz uma conversão, uma meia volta. É uma caminhada na direção contrária. Então a atitude, ela passa a ser contrária. E é verdade que apesar de convertidos em Cristo Jesus, nós devemos nos converter, queridos, a cada dia de nossas incoerências. E eu creio que o maior desafio da minha vida como pastor é ser sempre coerente com a mensagem que eu creio e prego. Viver de modo digno da vocação a qual nós somos chamados é simplesmente viver de forma coerente com o amor que nos alcançou. Como? Com toda humildade. Que mais? Com toda mansidão. E aí isso nos leva para a última virtude que nós vamos ver hoje, que está vinculada à mansidão.
com toda longanimidade. É isso que está no seu texto. Rogo-vos que vocês vivam de modo digno da vocação ao qual foram chamados, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. Isso faz parte de uma vida coerente. Ser longânimos, preste atenção, diante das faltas dos irmãos. Deixa eu lembrar uma coisa, uma verdade bíblica para os irmãos. Eu quero falar em relação a mim. Eu preciso ser lembrado todos os dias que aos santos olhos de Deus, e a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos. Aos santos olhos de Deus, ele se depara com muitas injúrias, muitas faltas da minha parte. Ele consegue enxergar tantas coisas, muito mais do que eu consigo enxergar de faltas dos meus irmãos. Deus consegue enxergar muito mais as minhas faltas e as minhas falhas do que eu consigo enxergar dos meus irmãos. E o meu Deus é longânimo. Se Ele enxerga em mim muito mais faltas, pecados, misérias, e Ele é longânimo, tardio em irar-se, misericordioso, paciente, como eu devo ser com meu irmão? Diante das faltas do meu irmão, como eu devo agir? Se eu estou andando de modo digno da vocação ao qual eu fui chamado, eu devo ser longânimo em relação às faltas dos meus irmãos. Moisés, ele apresentou a longanimidade como marca do caráter de Deus. Moisés escreveu: o Senhor é longânimo e rico em bondade. Números 14, 18. Davi, ele escreveu: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Nós lemos hoje aqui. Ou rico em bondade, Salmo 103, 8. Jesus, elevando o Pai como padrão para os seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos e a nós: sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Pastor, mas o senhor falou de misericórdia, o senhor falou de paciência e o senhor falou de longanimidade. O que significa longanimidade? Meus irmãos, longanimidade, paciência e misericórdia são virtudes trigêmeas. Elas têm as suas diferenças, poucas, mas elas são muito parecidas. O longânimo é aquele que é paciente em relação às falhas dos outros. Nós gostamos que Deus seja longânimo conosco, não é verdade? Nós gostamos que Deus seja paciente conosco. Eu não sei se você já orou essa semana, eu orei essa semana, eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, seja paciente comigo. Mas quando eu me deparo com as falhas dos meus irmãos, a pergunta é: eu tenho sido como meu Deus? Eu tenho sido como meu Senhor? Se a longanimidade faz parte do caráter de Deus Pai, é visto no Filho, e é marca do Espírito Santo, é fruto do Espírito, longanimidade. Queridos, se eu fui alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, eu vou viver de modo digno quando eu manifesto essa longanimidade. Nós precisamos ser mais misericordiosos. Nós somos muito prontos a revidar. Nós somos muito prontos a responder. Nós somos muito prontos a nos vingar. Nós somos muito prontos a correr em nome daquilo que nós temos direito. Essas três virtudes nos capacitam a colocar a próxima atitude, suportando uns aos outros em amor. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem, sabe por quê? Também eu creio que é traduzido de forma muito equivocada.
Mas nós só vamos conseguir suportar uns aos outros em amor quando nós estamos buscando a humildade, renunciando o orgulho. Nós estamos experimentando a mansidão, ou seja, o domínio próprio, controle. Quando nós estamos manifestando longanimidade, aí nós podemos suportar uns aos outros em amor. Mas eu quero rapidamente aplicar essa verdade para terminarmos a nossa reflexão. Queridos, o salmista, que eu creio que foi Davi, assim como eu creio que Paulo escreveu Hebreus, eu creio que Davi escreveu o Salmo 1 e o Salmo 119. Isso vai contra um pouco alguns estudiosos do texto bíblico. Mas eu creio que quando Davi escreve o Salmo 119, no versículo 25, a parte A, ele diz algo muito interessante, que não revela apenas a nossa fraqueza, revela a nossa realidade. Ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó. A minha alma está apegada ao pó. Ouvindo Charles Spurgeon essa semana, ele, de uma forma muito poética, ele falou sobre isso. E ele disse assim: mesmo sendo novas criaturas, existe uma velha vida em nós pertencente ao pó, que diz ao verme: tu és meu irmão. Mas logo depois ele disse assim: e estando o pó sempre na boca da serpente, por vezes nos tornamos parecidos com ela, por ainda estarmos vivendo no pó. Pastor, realmente é poético, mas o que significa? Eu vou dizer. Ele quis dizer assim: o velho jeito de viver não pode ter lugar mais na vida daquele que foi salvo. Homem, você precisa ser humilde. Homem, você precisa ser humilde e manso. E você precisa ser longânimo. Mulher, minha irmã, querida irmã em Cristo, você precisa ser humilde. Há muito orgulho em você. Você precisa ser mansa, autocontrolada. Isso não é fraqueza. Você precisa ser longânima. Seja mais paciente com as falhas do seu cônjuge. Seja mais paciente com as falhas dos seus filhos. Qual é o padrão, Senhor? Qual é o padrão? O padrão é exatamente o Senhor. O quanto o Senhor é longânimo com você, seja longânimo com o seu próximo. O quanto o Senhor ele é paciente e misericordioso com você, seja com o seu próximo. O quanto Jesus ele é humilde e manso, sejamos também, ele é o referencial. E queridos, o que nós manifestamos em nossos relacionamentos não pode ser contrário à humildade, à mansidão e à longanimidade. Vou fazer algo diferente. Eu gostaria que você repetisse comigo as 3 virtudes. Todo aquele que quer viver de modo digno da vocação ao qual foi chamado, ele deve viver com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. Você vai dormir pensando, que eu vou orar por isso. Você vai dormir pensando em humildade, mansidão e longanimidade. Queridos, neste mundo não há não há nada neste mundo para ajudar o cristão a viver de acordo com a vontade de Deus. Não há nada. Pelo contrário. Assim como não há nada em nós disposto a nos ajudar a vivermos de modo digno da vocação ao qual nós fomos chamados, exceto o Espírito Santo e a graça de Deus sobre nós, mas não há nada em nós mesmos que nos ajude a sermos humildes, mansos ou longânimos. Não há nada em nós. Por isso que nós precisamos do Senhor, precisamos pedir ao Senhor. Aos Coríntios, Paulo escreveu: pois quem é que faz com que você se sobressaia? Meu irmão, você é aquele tipo de pessoa que se acha?
Você é? Ah, pastor, eu não me acho não. Mas eu também não me rebaixo. A questão é diante de quem você se rebaixa. Porque não tem como se rebaixar mais. Quando Cristo é o meu padrão. Eu sou pó. Essa é a minha estrutura e a sua. Somos pó. O Senhor nos elevou a uma posição de honra em Cristo Jesus. De dignidade. E nós podemos viver de modo digno dessa vocação. Mas Paulo escreveu aos Coríntios: quem é que faz com que você se sobressaia? Quem? Ou o que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, como que você se gloria como se você não tivesse recebido? Como que você vive como se aquilo que você tem não fosse Deus que tivesse dado a você? Como que você vive como alguém que é dono das coisas? Que é senhor da sua vida? Como? Quem que faz você se sobressair? Quem que faz você ficar de pé? Quem? Como que você vive como se fosse você capaz de se sustentar? Se Paulo vai dizer aos Colossenses que em Cristo tudo subsiste, não há um astro no céu, não há uma estrela que esteja lá, que não seja por causa de Cristo. Nele tudo subsiste. É só Deus tirar você, desligar você da tomada, que você cai. Para de respirar. Deixa eu dar um conselho para você todas as vezes que você dormir. Todas as vezes que você dormir, pense que você talvez não vá acordar no outro dia. Sabe por quê? Porque quando a gente dorme, a gente não tem o controle de nada. A gente apaga. E aí quando você acordar no outro dia, acorde com o seguinte pensamento: acordei e não estou vendo anjos. Infelizmente não estou vendo o Senhor. Ah, Senhor, então o Senhor me deu mais um dia de vida, que seja para a tua glória. E no final do dia você ora assim: Senhor, eu estou indo dormir. Eu sei que eu vou acordar amanhã, eu não sei onde. Mas se for da tua vontade que eu acorde amanhã neste mundo, que o Senhor me ajude a descansar para que o meu dia amanhã eu esteja renovado para viver para a glória do Senhor. Meus irmãos, viver de modo agradável a Deus começa com essa visão correta sobre nós mesmos. E olha, nós podemos dizer muitas coisas a partir disso que nós estamos ouvindo. Mas tem uma fala que é muito comum, eu ouço como pastor, é muito comum e nós podemos dizer. É muito comum e nós podemos dizer o seguinte: é muito difícil viver assim. É muito difícil ser humilde. Preste atenção e tome cuidado com essa fala, sabe por quê? Porque ao dizer é muito difícil ser humilde, eu já posso estar revelando o meu orgulho. Eu não quero perder o controle. É muito difícil ser humilde, é muito difícil ser manso, ainda mais diante de ofensas e injúrias. É muito difícil ser longânimo. Quantas vezes eu perdoo meu irmão? 7 não, 70 vezes 7. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas nós não podemos dizer duas coisas. Nós não podemos dizer que Deus não nos capacitou para isso. Nós não podemos dizer que Deus não nos capacitou com o seu Espírito quando Ele nos alcançou com o seu amor. Nós somos frutos do seu amor. E nós não manifestamos o amor de Deus com palavras, mas com atitudes. Uma segunda coisa que nós não podemos dizer, que Deus não nos tem dado oportunidades para praticarmos essas virtudes. Rapidamente eu quero mostrar algo prático para você. Nós temos recebido constantes oportunidades para praticarmos a humildade, a mansidão e a longanimidade lá em nossa casa. Talvez hoje à noite ainda você tenha essa oportunidade. Nós temos constantes oportunidades de praticar a humildade, a mansidão e a longanimidade no nosso trabalho. Nós temos constantes oportunidades de praticar a humildade, a mansidão e a longanimidade no trânsito. Olha o trânsito de Taubaté. Quer melhor oportunidade para isso?
O povo anda como se estivesse passeando. Já perceberam que era minha luta, né? Essa semana foi um lapidar do Senhor. Mas nós temos experimentado constantes oportunidades para sermos humildes, controlados, longânimos. Nós temos constantes oportunidades de praticar a humildade, a mansidão e a longanimidade no ambiente fraternal. E é no ambiente fraternal que Paulo está direcionando a sua palavra. Queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte, que eu creio que talvez, eu digo talvez, a oração que nós precisamos fazer em relação a isso, em relação a essa verdade, em relação ao nosso modo de viver, nós devemos orar a Deus a mesma oração que Davi fez. Vivifica-nos, Senhor. Sabe por quê? Porque vivificação não é uma necessidade de quem está morto. Vivificação é a necessidade de quem não está vivendo uma vida que deveria estar vivendo. E nós sabemos que não viver a vida que Deus nos deu não é viver. Davi, ele orou: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Essa semana, eu não sei quantas vezes eu fiz essa oração. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Que o Senhor nos dê, pela sua graça, a vida que nós não estamos conseguindo viver, com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você falasse com o Senhor. Eu gostaria que você respondesse a Deus. E eu gostaria que a igreja orasse nesse momento. Sabe por quê? Porque talvez haja uma vida neste lugar, uma vida que está experimentando até hoje a longanimidade e a paciência de Deus. Deus tem se revelado, Deus tem chamado, Deus tem manifestado a sua paciência. Mas eu creio que nesta noite, talvez seja a noite de você dar uma resposta à longanimidade de Deus. E se há alguém aqui que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje é uma oportunidade de você reconhecer que você é um miserável pecador e carece da salvação de Cristo Jesus. Se você fizer isso, isso já é obra do Espírito de Deus na sua vida. Mas você precisa de Jesus como seu Salvador. Se você morrer hoje, você não estará diante dele. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. E peça para que Ele te salve de você mesmo. Fale assim: Senhor, me salve. Me liberte. Me transforme para a sua glória.